quando o valentão da escola me encurralou contra a parede. A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem pro meu namorado virtual pedindo ajuda. Mas justo nessa hora o celular do valentão tocou. Alguém tá ameaçando minha namorada. Quem quer morrer? Disse Tyler. O valentão mudou de expressão na hora. E saiu gravando o áudio em velocidade máxima. Vi a tela da ligação em silêncio. Aliviada por meu celular estar no modo silencioso naquele momento. Mas como era possível que meu doce namorado virtual fosse o Tyler? Aquele valentão assustador? Naquele instante, não senti nenhum pingo de emoção por conhecê-lo pessoalmente. Só senti medo. Tyler não era alguém com quem se brincava. Naquele momento, eu só estava voltando para casa tranquila, quando ele apareceu do nada com o grupo dele. Bloqueou meu caminho sem explicar o motivo. E disse que eu não podia passar por ali, porque aquela rua era dele. Desliguei a tela do celular e fiquei imóvel. Só tinha medo que Tyler percebesse algo estranho. Quando ninguém atendeu sua ligação, ele ficou irritado e começou a xingar como um louco. Eu já nem sabia mais se meu suposto namorado de voz doce era real, ou uma completa mentira. Um dos amigos dele tentou acalmá-lo. Calma, chefe. Vou ligar para uns caras e ver se alguém viu alguém sendo encurralado. Tyler me lançou um olhar fulminante. Você deu sorte. Não passa por aqui hoje. Entendeu? Assenti freneticamente sem ousar dizer uma palavra. Enquanto ele se virava, Tyler mandou outro áudio. Amor, não tenha medo. Tô indo aí. A voz era a mesma, com aquele tom carinhoso que um dia me fez suspirar. Só quando ele e o grupo sumiram completamente da minha vista. Corri para casa. Ao abrir o celular, vi dezenas de mensagens do meu namorado virtual. 7 ou 8 chamadas perdidas. E vários áudios. O primeiro era exatamente o que eu tinha ouvido antes. Amor, não tenha medo. Tô indo aí. O segundo. Amor, responde ou diz onde você tá. O terceiro. Amor, onde você tá? O que aconteceu? Me fala alguma coisa. A cada mensagem, o tom dele ficava mais desesperado. Subi no chat para ver nossa conversa da noite passada. E não consegui conter alguns gritinhos nervosos. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza teria me controlado e não teria me deixado levar só por uma voz bonita. Felizmente, as férias começaram justo naquele dia. Então eu podia ficar em casa por uns dias sem me preocupar em encontrar Tyler. Mas esse relacionamento virtual não podia continuar assim. Eu precisava achar uma desculpa para terminar com ele de vez. Enquanto pensava em como encerrar tudo, meu celular começou a tocar sem parar. Era minha colega de quarto, Amy. Você tem que ouvir isso. O que foi? O Tyler tá maluco. Tá perguntando em todos os grupos de rede se alguém encurralou alguém. Um monte de gente recebeu ligação dele hoje. Parece que a namorada dele foi encurralada. Meu Deus, quem será a pobre alma que tá namorando ele? Bom, se não precisar de mais nada, tô indo. Espera. Já que estamos de férias e eu não vou pra casa, quer sair amanhã? Bora. Depois de desligar, me arrependi profundamente de ter começado aquele namoro virtual. Mas eu também não podia deixar Tyler agindo daquele jeito. Se eu não respondesse, com certeza ele continuaria interrogando o mundo inteiro. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, abri o chat. Desculpa, mandei as mensagens por engano. Tô bem. Ele imediatamente mandou outro áudio. Eu estava tão nervosa que deletei antes de ouvir. Então veio uma mensagem de texto. Por que não responde? Tô preocupado com você. Minha mãe tá aqui. Não é um bom momento para falar. Ah, entendi. Fico feliz que esteja bem. Você me assustou. Para isso não acontecer de novo, é melhor me passar seu número de celular. Senti o celular queimar na minha mão. Não sabia como responder. Então simplesmente não respondi. Sim. Primeiro passo para cortar a fantasia. Com isso decidido, parei de olhar pro celular. Na manhã seguinte, combinei com minha amiga Jéssica de nos encontrarmos no shopping. Na hora de sair, minha mãe me lembrou. Volte cedo. Convidei uma nova amiga e a família dela para jantar hoje. Ok, respondi com um gesto. Jéssica já estava me esperando. Assim que me viu, me puxou apressada até o segundo andar. Vou te mostrar um cara maravilhoso. A seção masculina estava cheia. Jéssica me puxou entre a multidão. Acabei de ver o Tyler experimentando roupas. O caráter dele é horrível, mas aquele rosto, ugh, é de outro planeta. Senti minha alma despencar. Mas era tarde demais para fugir. Não muito longe. Tyler estava em pé, com cara de total sofrimento. Mesmo com o barulho, ouvi claramente sua voz. Senhora Shen, essa já é a 7ª roupa. A mulher ao lado dele devia ser a mãe. Não ouvi o que ela disse. Mas vi que ela mandou ele levantar a cabeça enquanto ajeitava a gola da camisa. Naquele instante, nossos olhos se cruzaram à distância. Tyler congelou. Eu puxei Jéssica e fugi. O que foi, Amy? Nada, neguei com a cabeça. Vamos ver roupas. Jéssica e eu passamos a tarde fazendo compras. Até que minha mãe me ligou pedindo para voltar rápido. Só então me despedi e fui para casa. A imagem de Tyler, sendo mandado pela mãe para experimentar roupas, não saía da minha cabeça. Quem diria que o valentão da escola era tão obediente à mãe? Ao chegar, vi um carro estacionado no quintal.
Devia ser a nova amiga da mamãe. Ao passar por perto, ouvi uma voz suave no banco do motorista. Amor, você não me respondeu a noite toda nem a tarde inteira. Fiquei muito insistente. Você ficou brava ontem? Desculpa mesmo. Não fica com raiva, por favor. Nesse exato momento, meu celular fez 2 barulhos de notificação. Senti como se tivesse sido atingida por um raio. Tyler, o que ele estava fazendo ali? A nova amiga da minha mãe. Era a mãe dele. Tarde demais para fugir. Agora você pode assistir a história completa no meu canal do YouTube. Basta clicar no link do meu perfil. Minha mente travou. Por um segundo, tudo à minha volta ficou mudo. Só consegui ouvir a voz dele saindo do carro como um eco dentro da minha cabeça. O mesmo tom doce das mensagens de voz, agora tão próximo, tão real. E tão assustador. A porta da frente se abriu com um rangido lento. Minha mãe apareceu com um sorriso caloroso no rosto, completamente alheia ao pânico que crescia dentro de mim. Amy. Vem aqui conhecer minha nova amiga. Ela chamou, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Como um robô, andei até a varanda, tentando não parecer nervosa. Tyler já havia saído do carro. Estava com uma camisa social azul clara e calças pretas, mais arrumado do que eu jamais o tinha visto na escola. Ao lado dele, uma mulher elegante segurava uma travessa embrulhada em papel alumínio. Essa é a senhora Shen, minha mãe disse animada. E este é o filho dela, Tyler. Aquela palavra, filho, soou como um tiro no meio do meu peito. Muito prazer, murmurei, tentando esconder a tremedeira nas mãos. Tyler me encarava fixamente. Não com raiva. Não com aquela intensidade de valentão. Era diferente. Um olhar confuso, como se estivesse tentando encaixar 2 versões minhas que não faziam sentido juntas. Você é a Amy? Ele perguntou com um tom quase incrédulo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe riu. Claro que é. Ela é minha filha. Ah, mas vocês já se conhecem? Tyler desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo. Mais ou menos. Mais ou menos. Aquele mais ou menos poderia significar o colapso completo da minha sanidade. Jantamos em silêncio. Minha mãe e a senhora Shen conversavam alegremente, como se fossem amigas de infância. Eu mal conseguia comer. Tyler sentou-se na minha frente. Toda vez que eu levantava os olhos, ele já estava me observando. E aquilo me deixava cada vez mais desconfortável. Depois da sobremesa, enquanto as mães foram até a cozinha para lavar a louça, ele finalmente falou comigo. Você, por que não me respondeu? Eu sabia exatamente do que ele estava falando, mas me fiz de desentendida. Responder o quê? Ele suspirou. As mensagens. A ligação. Você sabia que era eu? Fingi um sorriso nervoso. Eu não sabia o que dizer. Foi tudo meio confuso. Ele se inclinou um pouco sobre a mesa, abaixando a voz. Confuso? Eu passei o dia inteiro tentando te encontrar. Achei que alguém tivesse te machucado. Tyler, sussurrei, você ameaçou pessoas. Mandou sua gangue atrás de mim. Ele recuou ligeiramente, como se eu tivesse jogado um balde de água fria nele. Eu só queria te proteger, disse, quase como um sussurro. Achei que alguém estivesse te fazendo mal. Aquela frase fez meu estômago revirar. Proteger? Com ameaças. Com medo. Você não pode agir assim, murmurei. Isso não é cuidado. Isso é controle. Ele pareceu refletir por um instante. Depois, balançou a cabeça. Eu só não queria que nada de ruim acontecesse com você. Mas, eu entendo. Se você quiser que eu pare, eu paro. A sinceridade no olhar dele me confundiu. Era o mesmo garoto que espancava outros alunos no pátio? O mesmo que me encurralou na saída da escola? A campainha tocou. Todos olharam para a porta. Minha mãe foi atender. Era Jéssica. Amy, desculpa aparecer sem avisar. É que você esqueceu isso na minha bolsa, ela disse, mostrando meu caderno. Minha mãe a convidou para entrar, e Jéssica me lançou um olhar preocupado ao ver Tyler ali. Que coincidência, ela disse com a voz carregada de ironia. Tyler olhou para ela e depois para mim. Parecia estar fazendo conexões na mente. Jéssica sentou ao meu lado e sussurrou. Por que ele está aqui? É filho da amiga da minha mãe, respondi com a voz mais baixa possível. Jéssica franziu o senho. Isso tá parecendo aquelas histórias que viram filme de terror. Antes que eu respondesse, Tyler se levantou. Amy, posso te falar uma coisa, a sós? Jéssica imediatamente reagiu. Eu também queria falar com a Amy. A sós. Tyler a encarou, mas depois respirou fundo. Tudo bem. Eu espero. Fomos até o quintal. Jéssica me puxou para longe da casa. Você tá maluca? Esse cara é perigoso. Eu sei. Mas agora ele tá dentro da minha casa. Minha mãe acha que ele é um santo. Então você tem que contar a verdade. Balancei a cabeça. Não posso. Minha mãe tá muito feliz com essa amizade nova. E se souber que ele é um valentão, vai me perguntar o porquê de não ter contado antes. Vai virar um inferno. Jéssica suspirou. Então o que vai fazer? Antes que eu pudesse responder, escutamos a voz dele vindo da janela do quarto. Amy, se quiser conversar, tô no jardim dos fundos. Jéssica revirou os olhos. Esse garoto é um stalker de novela. Eu respirei fundo. Eu vou lá. Você é doida. Talvez. Mas preciso encarar isso de frente.
Me aproximei do jardim. Tyler estava sentado num banco, olhando para o céu. Quando me viu, abriu espaço ao lado. Não precisa ter medo de mim, ele disse. Eu não tenho medo, menti. Tenho pensado muito sobre a forma como ajo. E depois de ontem, percebi que talvez esteja ultrapassando alguns limites. Talvez? Ele deu um sorriso triste. Tá. Eu ultrapassei. Mas sabe, não é fácil para mim confiar em alguém. E quando confio, eu meio que exagero. Tyler, a gente não pode continuar com isso. Ele virou o rosto devagar. Você quer terminar? Minha garganta travou. Eu quero paz. Ele ficou em silêncio. Depois se levantou, andou até a cerca e parou. Tudo bem, M. Se é isso que você quer, eu respeito. Pela primeira vez, ele parecia sincero. Mas quando voltou para casa com a mãe, antes de sair, me lançou um último olhar. Um olhar que não era de raiva. Nem de mágoa. Era de promessa. Como se aquela história ainda não tivesse terminado. E no fundo, eu também sabia que não tinha. Naquela noite, mesmo depois que Tyler foi embora, eu não consegui dormir. Fiquei revirando as mensagens antigas no celular, escutando aquelas gravações com a voz doce que um dia me fizeram sorrir. Agora, cada palavra parecia carregada de tensão, como se fossem disfarces de algo mais sombrio que eu só enxergava agora. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de número desconhecido. M, eu não vou te incomodar mais. Mas só me responde uma última coisa. Em algum momento, você gostou de mim de verdade? Fiquei parada olhando para a tela. Digitar sim seria perigoso. Digitar não seria mentira. Apaguei tudo e deixei sem resposta. Fui tomar café com minha mãe, que estava toda animada. A senhora Shea me convidou para almoçar na casa dela amanhã, ela contou sorrindo. Vai ser só nós três. Nós três? Repeti, tentando esconder o desespero. É, você, eu e ela. O Tyler vai estar na escola, imagino. Ela estava errada. No dia seguinte, fomos até a casa deles. Era uma casa grande, bem cuidada, com um jardim cheio de flores. Mas por dentro, o clima era pesado. Senhora Shea era um amor, mas Tyler, que supostamente estaria na escola, estava sentado na sala, como se nos esperasse. Tirei o dia de folga, ele disse com um sorriso contido. Minha mãe nem percebeu nada. Estava empolgada demais com o almoço. Eu, por outro lado, me sentia como uma presa caminhando em território inimigo. Durante a refeição, Tyler foi educado, até calmo. Mas seu olhar não desgrudava de mim. Quando terminei de comer, me levantei para ir ao banheiro. Ele veio atrás. Eu sei que você não me respondeu ontem. Mas eu preciso de uma resposta. Me virei lentamente. Eu gostei de você, na versão que você criou. Aquela pessoa doce, protetora, que parecia entender meus medos. Ele assentiu lentamente. E agora? Agora eu tenho medo de você. Do jeito que você age. Do controle, das ameaças, das perseguições. Tyler passou a mão no rosto. Você não sabe como é, viver como eu vivi. Tive que me defender o tempo todo. Ser duro. Ser temido. Isso não justifica o que você faz com os outros, rebati. Mas e com você? Eu nunca te machuquei, disse, se aproximando. Dei um passo para trás. Você só não entende que machucar não é só bater. Você me assustou. Você controlou minha rotina. Me fez sentir presa. E ainda teve a audácia de agir como se fosse o herói da minha história. Tyler abaixou os olhos. Pela primeira vez, ele parecia realmente atingido. Eu não queria isso, M. Mas causou. E agora, o que você faz com isso, é escolha sua. Voltei para a sala com o coração acelerado. Minha mãe nem percebeu o que aconteceu. Mas eu sim. Eu tinha dito tudo. Não como vítima. Mas como alguém que escolheu colocar um limite. Naquela noite, recebi mais uma mensagem. Era um áudio. Você foi a única pessoa que me viu além da máscara. Mesmo que tenha se afastado, obrigado por isso. E então, o silêncio. Dias se passaram. Tyler não me mandou mais mensagens. Não me procurou. Não apareceu na escola. Até que uma semana depois, durante o intervalo, Jessica apareceu correndo. M. Você viu isso? Ela me mostrou o celular. Era um vídeo no TikTok, viralizando. Tyler, de moletom preto, falando com a câmera, olhos baixos, voz trêmula. Quero pedir desculpas. A todas as pessoas que eu intimidei. Que eu assustei. Principalmente a uma pessoa que me mostrou que amor não é posse. Nem medo. É respeito. Essa pessoa sabe quem é. O vídeo tinha milhares de comentários. Alguns elogiando. Outros duvidando da sinceridade. Eu fiquei parada olhando para a tela. Sem saber o que sentir. Na aula seguinte, a diretora entrou na sala com um envelope na mão. M, por favor, leve isso à sala da coordenação. Quando abri o envelope, meu coração parou. Era uma carta. Escrita à mão. Com a letra torta de Tyler. M. Talvez eu nunca consiga mudar completamente. Mas eu vou tentar. Porque você me mostrou que existe outro caminho. Obrigado por ter me amado, mesmo que por pouco tempo. Se um dia eu merecer uma segunda chance, eu vou estar esperando. Com carinho. Tyler. Dobrei a carta com cuidado e a guardei na mochila. Não respondi.
Mas, por dentro, eu sabia, aquela história, talvez só estivesse começando. Os dias seguintes foram mais leves, quase silenciosos. A ausência de Tyler era sentida na escola, mas ninguém falava dele diretamente. Era como se todos soubessem que algo havia mudado, e talvez pela primeira vez, o colégio inteiro respirasse aliviado. Mas para mim, o alívio vinha com um peso estranho. Um tipo de saudade que não era exatamente dele, mas de tudo o que a situação representava, a tensão, os mistérios, a adrenalina constante. A calmaria agora parecia desconfortável. Até que numa tarde de sábado, Jéssica me mandou uma mensagem. Você vai querer saber disso. Me encontra no café do centro. É sério. Peguei minha bolsa e fui. Quando cheguei, Jéssica já estava com o celular na mão, me esperando com aquela expressão que misturava fofoca e preocupação. O que foi agora? Ela me mostrou o vídeo. Tyler de novo. Mas dessa vez não era um pedido de desculpas. Era ele em um campo, aparentemente fora da cidade, com um grupo de jovens. Estavam construindo alguma coisa. Atrás dele, uma placa improvisada, Projeto Renascimento. Ele tá fazendo trabalho voluntário? Perguntei, surpresa. Sim. Um centro de reabilitação para jovens com histórico violento. Ele tá dormindo lá. Posta vídeos toda semana. Vi o vídeo. Tyler estava suado, mas sorria de forma sincera, com uma madeira nos ombros. Uma legenda acompanhava. A mudança começa quando paramos de fingir que não erramos. Eu tô tentando. Aquela noite, deitada na cama, vi todos os vídeos que ele tinha postado. Era como se alguém estivesse desmontando aos poucos aquela armadura que ele sempre usou. Pela primeira vez, parecia ser ele mesmo, sem máscaras, sem ameaças, sem charme programado. Até que chegou um vídeo diferente. Ele estava sozinho, sentado em frente a uma fogueira. Hoje faz exato um mês desde que eu parei tudo e recomecei. E se tem uma coisa que me mantém firme, é lembrar do que eu perdi. Não estou pedindo nada de volta. Só quero que ela saiba que eu sigo tentando. Por mim. Por ela. Pela versão melhor de mim que ela acreditou que existia. Pausei o vídeo. Pela primeira vez, meus olhos se encheram de lágrimas. Não era culpa. Não era saudade. Era algo mais profundo, a constatação de que, talvez, alguém realmente tivesse se transformado, por amor. Mas ainda assim, eu precisava proteger a mim mesma. Foi aí que tomei uma decisão, escrever para ele. Peguei o celular e, com os dedos trêmulos, digitei. Oi, Tyler. Vi seus vídeos. Vi sua mudança. E, sinceramente, estou orgulhosa. Mas também estou confusa. Porque uma parte de mim ainda tem medo. Não de você agora, mas do que você já foi. Espero que entenda que não é fácil para mim. Ainda assim, desejo de coração que você continue nesse caminho. E se um dia, nosso reencontro acontecer, que seja como dois estranhos que se olham sem dor. Enviei. Sem esperar resposta. E dessa vez, ela não veio no mesmo dia. Nem no seguinte. Só 3 dias depois, recebi uma única mensagem. Era um vídeo. Tyler estava sentado no mesmo lugar da fogueira. Mas agora, com uma camiseta branca e um semblante sereno. M, eu li sua mensagem mais de 10 vezes. E cada vez doeu e curou ao mesmo tempo. Eu entendo seu medo. Eu entendo sua distância. Eu só quero que saiba que, mesmo que nunca mais sejamos algo além de lembrança, eu vou continuar tentando ser alguém que não te cause mais dor. Obrigado por ter sido meu ponto de partida. O vídeo terminou com ele olhando pro fogo, em silêncio. Fechei o celular e deixei-o ao lado da cama. Talvez fosse o fim. Ou talvez fosse só o começo, de uma versão de nós dois que ainda não conhecíamos. Os meses passaram como uma brisa estranha, nem quente, nem fria, apenas constante. A primavera chegou e com ela, o colégio ganhou outro ritmo. As brigas desapareceram, as ameaças também. Era como se Tyler nunca tivesse existido naquele lugar, ou talvez como se alguém tivesse apagado a parte escura da história. Mas dentro de mim, ele ainda existia. Não como antes. Não com aquele medo paralisante ou aquela tensão elétrica de não saber o que esperar. Agora, ele era mais como uma sombra, não uma que assusta, mas uma que te lembra do caminho que você percorreu. Até que, numa manhã, enquanto eu ajudava na biblioteca, algo aconteceu. Uma professora entrou correndo, pedindo ajuda para organizar alguns papéis para uma palestra que aconteceria no salão de eventos. Vai ser uma palestra sobre violência juvenil e recomeço, ela disse, meio sem fôlego. Trouxeram um convidado que tá viajando o país todo. Ajudei com os papéis, organizei cadeiras, testei o microfone, sem pensar muito em quem seria o tal convidado. Mas quando o relógio bateu 14 horas, e o salão ficou em silêncio, eu vi entrar. Tyler. Usava uma camisa azul clara, jeans e tênis. Nada daquele jeito ameaçador de antes. Ele sorria de leve, com os ombros retos e os olhos calmos. No palco, pegou o microfone, olhou para o auditório cheio de alunos e começou. Eu não vim aqui para dar lição de moral. Até porque, há pouco tempo, eu era parte do problema. Eu fui o cara que muitos aqui odiaram. Fui quem machucou, intimidou, afastou. Fui tudo que eu mesmo odiava ser, mas fingia que não. A sala inteira estava muda. Até o som dos celulares sumiu. Eu não mudei da noite pro dia. E não mudei por mim. No começo, mudei por alguém que teve medo de mim, e ele fez uma pausa, alguém que me viu de um jeito que nem eu via. E quando percebi que tinha perdido isso, percebi também que estava perdendo a mim mesmo. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar.
Hoje eu durmo em alojamento, trabalho com meninos que passaram pelo mesmo que eu. Acordo cedo, escuto histórias piores do que a minha, e agradeço por ainda poder contar a minha sem vergonha. Porque vergonha mesmo seria continuar fingindo que eu era forte sendo cruel. Ele encerrou com uma frase simples. Se você tá preso na pior versão de si mesmo, saiba que não precisa morar lá. Você pode sair. Mas vai ter que abrir a porta sozinho. Quando a palestra acabou, aplausos tímidos começaram. E depois cresceram. Muita gente chorava. Eu saí antes de terminar. Fui até o jardim da escola, respirei fundo e sentei no banco de sempre. O mesmo onde, meses atrás, eu evitava até passar perto, com medo de ser seguida. Minutos depois, ouvi passos. Um silêncio leve. E então, ele se sentou ao meu lado. Achei que você fosse embora direto, disse ele, sem me encarar. Eu pensei. Silêncio. Não queria te colocar nessa situação. Não sabia que você estudava aqui ainda, continuou. Está tudo bem. De verdade. Ele olhou para mim. E sorriu. Um sorriso calmo, real. O tipo de sorriso que não pede desculpa, mas oferece paz. Posso te fazer uma pergunta? Assenti. Você ainda tem medo de mim? Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dele. Não. Mas ainda tenho medo de acreditar em tudo de novo. Ele assentiu lentamente, respeitando meu limite. Justo. Nos despedimos com um leve aceno. Sem abraço. Sem promessas. Sem aquele até logo cheio de segundas intenções. Mas algo dentro de mim mudou naquele dia. Talvez o recomeço não fosse sobre voltar a ser o que éramos, mas sobre permitir que a gente existisse, mesmo que fosse em silêncio. Mesmo que fosse só como história. Depois daquela tarde, Tyler não voltou à escola. Soube que ele estava morando numa casa de acolhimento voluntário em outra cidade, trabalhando com adolescentes em situação de risco. Ele mandava mensagens às vezes, mas nunca forçava uma conversa. Só dizia, oi, espero que esteja bem, ou hoje pensei em você. E eu respondia. Curta, com cautela, mas respondia. Porque, mesmo com tudo o que tinha acontecido, parte de mim sabia que ele estava tentando. Tentando mesmo. A vida seguiu. Último ano do colégio, provas, pressão dos vestibulares, amizades mudando, festas que pareciam mais sobre despedida do que comemoração. E foi numa dessas festas, uma reunião pequena na casa da minha amiga Amy, que algo inesperado aconteceu. Estávamos no jardim, ouvindo música baixa, conversando sobre o futuro. De repente, a campainha tocou. Amy foi atender, e quando voltou, trazia um rosto que me congelou por dentro. Tyler. Vestia uma camiseta branca simples, cabelo mais curto, e carregava um pequeno presente na mão. Eu soube que você passou na faculdade. Queria te dar isso. Todos olharam para mim. Um silêncio pesado caiu no ar. Eu me levantei, fui até ele. O presente era uma caneta com meu nome gravado, envolvida num papel com uma pequena carta. Para você escrever a próxima parte da sua vida. Que ela seja sua. Só sua. Fiquei sem palavras. Eu só queria dizer isso, tá bom? Ele disse, colocando as mãos nos bolsos, não vim para atrapalhar. Espera, falei, antes que ele se virasse, fica um pouco. O clima aliviou, e alguns dos meus amigos começaram a puxar conversa com ele. Parecia outra pessoa. Ou talvez, fosse a mesma pessoa, mas agora com coragem de ser quem queria ser. Sentamos juntos, mais tarde, no canto da sala. Eu quase não vim, ele disse, mas pensei que, se eu não tivesse essa chance, talvez me arrependesse para sempre. Você ainda sente alguma coisa por mim? Ele sorriu com tristeza. Sinto que você foi o ponto de virada da minha vida. Mas não espero mais nada. Só queria agradecer. E te ver sorrindo uma última vez, de perto. Meu peito apertou. Mas era um aperto bom, que trazia alívio. Obrigada, Tyler. Por não ter parado onde você estava. Obrigado você. Por ter me feito enxergar que eu podia sair de lá. Nos despedimos com um abraço. Um abraço real, tranquilo, que não pedia nada. E nunca mais nos vimos. Mas, às vezes, recebo mensagens dele, sempre curtas. Hoje um garoto me contou que foi expulso de casa. Contei sua história. Ele ficou em silêncio e depois disse, acho que vou tentar também. Passei na frente da escola. Lembrei do jardim. Espero que esteja escrevendo muito. E eu respondo com um emoji ou um simples sim. Afinal, algumas histórias não precisam de final feliz. Só precisam de um fim. E o meu, com Tyler, foi exatamente assim. No último dia antes de eu me mudar para a faculdade, recebi uma carta pelo correio. Sem remetente. Mas eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. M. Você vai conquistar o mundo, eu sei disso. Eu ainda sou o garoto que te assustou no corredor, que te mandou áudios com voz doce enquanto causava medo com os punhos. E é por isso que eu nunca poderia pedir um lugar na sua vida. Mas você teve um lugar na minha. E sempre terá. Cada vez que eu ajudar alguém a levantar, vou lembrar que foi você quem me ensinou que eu podia fazer isso. Talvez um dia a gente se esbarre por aí. E se isso acontecer, espero que você sorria. Nem que seja só por educação. Porque esse sorriso já foi tudo que eu precisei para começar de novo. Tyler. Fechei a carta e sorri. Não por educação. Mas por verdade. Por tudo que passamos. Pelo que ele foi. E pelo que se tornou. Guardei a carta na caixa onde coloco as lembranças que realmente importam.
Porque Tyler, no fim, não foi só um capítulo da minha vida. Foi a vírgula que me impediu de encerrar a frase cedo demais. E assim, eu segui em frente. Com cicatrizes, sim. Mas com orgulho de tê-las vencido. Fim. E essa foi a história de quando o valentão da escola virou meu namorado virtual, e quase virou meu maior pesadelo. Nem tudo é o que parece. Nem toda voz doce esconde um coração bom. E às vezes, é enfrentando o medo que a gente encontra a nossa liberdade. Se você curtiu essa história e quer mais relatos intensos como esse, se inscreve no canal Curtas do Reddit e ativa o sininho. Aqui, toda semana você ouve histórias reais, bizarras, emocionantes e inesperadas. Segue a gente no YouTube, isso ajuda demais e garante que você nunca perca um episódio. Curtas do Reddit. Onde as histórias ganham vida. Até a próxima!